Já parou para pensar para que serve de verdade a aula de arte na escola? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias sobre educação artística para descobrir uma perspectiva completamente nova sobre o seu propósito real. Essa pergunta aqui com certeza traz algumas memórias, né? Lembra das aulas de música na escola? Para alguns, era aquela flauta doce, para outros, cantar no coral. Mas no fundo, qual era o objetivo por trás disso tudo? É esse o quebra-cabeça que a gente vai começar a montar agora. Para encontrar uma resposta, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender umas filosofias que vivem brigando entre si e que acabam moldando como a música é ensinada hoje em dia. Ok, vamos tentar entender essa confusão. Basicamente, a educação musical é puxada para três lados diferentes. De um, tem o foco na tradição, que enxerga o aluno como um herdeiro que precisa dominar os clássicos. Do outro lado, o foco é na criança. O aluno é um descobridor e o que importa é a autoexpressão. E por fim, tem o foco na cultura, que quer trazer relevância social colocando pop e jazz na sala de aula. Cada uma com uma meta e um jeito de fazer totalmente diferente. E o resultado dessa disputa de ideias? Para quem está na sala de aula, a experiência muitas vezes é confusa. O que se aprende em uma escola pode não ter nada a ver com o que se ensina na outra. E tudo fica meio sem pé nem cabeça, sem uma direção clara. E é aqui que entra uma ideia muito poderosa do filósofo Keith Swanick. Ele diz o seguinte: para a gente arrumar a bagunça na prática, a gente precisa de uma teoria melhor. Ou seja, não adianta decidir o que fazer na sala de aula sem antes a gente concordar sobre o porquê da educação artística existir. O Swanick sugere que talvez a gente esteja fazendo as perguntas erradas sobre o currículo. Antes de sair decidindo o que ensinar, a gente precisa entender a natureza da própria experiência musical. Olha só que distinção fundamental. Música não é só um fenômeno físico, sabe? As ondas sonoras viajando pelo ar. Ela é um evento psicológico, cognitivo. A mágica da música acontece de verdade é dentro da nossa mente, na forma como o nosso cérebro organiza e dá sentido àqueles sons. Então, o ponto crucial é este. Uma experiência musical de verdade tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, o seu caráter expressivo. A gente poderia chamar de vibe, a atitude da música. E segundo, a sua estrutura dinâmica, ou seja, como uma ideia musical conversa com a outra. É a combinação dessas duas coisas que transforma um monte de notas soltas em música de verdade. Beleza. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso foco. Vamos sair só da música e tentar entender o propósito fundamental de todas as formas de arte na vida humana. Existe uma visão muito comum, como a do filósofo Sartre, que enxerga a arte como uma espécie de sonho, uma fuga da realidade. Mas o Swanick vira esse jogo. Ele propõe exatamente o oposto. A arte é um despertar. Ela não nos afasta da realidade. Pelo contrário, ela organiza a nossa experiência para a gente senti-la de um jeito mais intenso, mais vivo, mais estruturado. E essa citação do Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis, é simplesmente genial para ilustrar isso. A arte não nos ajuda a escapar da realidade, mas sim das grades da nossa percepção limitada do dia a dia. É uma fuga da prisão de uma visão de mundo muito estreita. E tudo isso nos leva à grande sacada desta análise. Uma teoria que consegue unificar tudo, conectando as artes a uma atividade que é fundamentalmente humana. Se baseando no trabalho do psicólogo Jean Piaget, a teoria propõe que a arte é uma forma sofisticada e essencial de brincadeira. E para Piaget, brincar não é coisa de criança, é o motor do desenvolvimento. É como a mente cresce, sabe? Equilibrando duas coisas. Pegar o mundo lá fora, encaixar nas ideias que a gente já tem e, ao mesmo tempo, ajustar as nossas ideias para entender melhor o mundo. E essa brincadeira artística não é algo trivial. Ela se baseia em três impulsos humanos muito profundos. Primeiro, o domínio, que é essa vontade de controlar as ferramentas, de ser bom em alguma coisa. Depois, a imitação, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro para entender diferentes perspectivas. E, por fim, a imaginação, o poder de criar novas ordens, novos significados. E o mais fascinante é que essa estrutura é universal. Não importa se é uma criança desenhando a família ou um grande compositor criando uma sinfonia. Esses três pilares, domínio, imitação e imaginação, estão sempre lá, trabalhando juntos. Certo. Então, o que essa estrutura tão poderosa significa para a educação e para o propósito daquela aula de música lá do início? Bom, isso muda tudo.
Como a gente vê na tabela, o objetivo não é mais só ensinar a pintar ou a cantar. É nutrir formas de pensar. Em vez de apenas transmitir tradições, o objetivo passa a ser desenvolver a capacidade da mente para essa brincadeira inteligente. A gente para de focar só na autoexpressão e começa a construir as ferramentas cognitivas do domínio, da imitação e da imaginação. Com essa nova perspectiva, a gente consegue ver que as artes não são só mais uma caixinha no currículo escolar, ali do lado de matemática ou história. Elas são algo muito mais fundamental. Então fica aqui a reflexão final. E se as artes não forem apenas uma matéria, mas a própria maneira como a gente aprende a pensar? Se for isso mesmo, elas deixam de ser um extra bacana e se tornam essenciais para a missão mais importante da educação. Não apenas ensinar fatos, mas formar mentes que sabem pensar, sentir e criar.